Olá, estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates, sempre com você de segunda a sexta, com personalidades aqui da nossa região metropolitana e do Brasil, que passam aqui pelas nossas bancadas e debatem, discutem o crescimento, o desenvolvimento aqui da região metropolitana e os temas que estão sempre na pauta, fazem o dia a dia do Brasil também. Lembrando que a gente tem sempre uma reprise às 8 da noite, diariamente, e às 22 horas segue sempre na nossa grade o painel regional, também com entrevistas, debates importantes sobre a nossa região metropolitana e sobre o Brasil. Por falar em Brasil, nós vamos ter a Copa do Mundo de 2014 aqui, todo mundo sabe disso, evidentemente, né? Mas vamos tentar esmiuçar um pouco mais, né? Entrar um pouco mais de profundidade nesse tema, nesse assunto, né? Que já gerou uma série de polêmicas pelo país afora, gerou passeatas aí pelo Brasil em junho, por causa dos investimentos altíssimos que a gente vem acompanhando aí, especialmente em estádios e em estádios onde a gente pode colocar assim uma profunda interrogação, um estádio lá em Belém do Pará, um estádio em Manaus, um estádio em Natal, enfim, em lugares onde o futebol é extremamente fraco, não é? Diferente dos grandes centros aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, enfim, não é? Vamos saber também o que é que a Copa do Mundo pode representar aqui para Santos e para a nossa região metropolitana. Para falar sobre esse tema importante, conosco Marcelo Teixeira, presidente aqui do Sistema de Comunicação Santa Cecília, foi presidente do Santos durante 10 anos, né, teve um cargo importante junto à FIFA e está aí, claro, sempre atento e antenado com esses assuntos importantes, especialmente essa coisa da Copa do Mundo. Prazer em recebê-lo aqui, há muito tempo que estamos aguardando a sua presença, finalmente chegou o dia, né? Tudo bem, Marcelo? Graças a Deus. O prazer é todo meu, né? Estarmos aqui discutindo, debatendo um assunto tão importante como esse da subsede da Copa de 2014. A nossa Olívia Pérez, cientista política, mais uma vez também nos dá o prazer da participação. Tudo bem, Olívia? Tudo bem. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, Marcelo Teixeira. E boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. E conosco também, com extrema felicidade e alegria, recebo aqui o homem que comanda o principal programa esportivo aqui, com todo respeito aos outros programas esportivos da casa, ou da cidade, ou da região, né? Mas o Armando pilota aí há muito tempo o principal programa de maior audiência, programa de esportes de toda a nossa região metropolitana. Alô, Armando Gomes, prazer em recebê-lo, tudo bem? Obrigado, muito obrigado, Boturão. Tinha que ser chamada, tinha que demonstrar a sua produção, porque botar eu e o Marcelo junto é trazer o Neymar e o Bill, pô. Não se deprecie. Quem vai fazer a pergunta para mim, então, daqui o Marcelo Teixeira? Você vai me ajudar a questioná-lo. Eu sou aquele coringa que entra em qualquer jogo, né? Exato, você vai me ajudar a questioná-lo aqui, junto com a Olívia também, né? 3017-9110 para você ligar e participar com a gente, enviar suas perguntas aqui ao Marcelo, ao Armando e também, claro, à Olívia, né? O tema Copa do Mundo, a Copa do Mundo no Brasil e, evidentemente, o legado e a importância, né, de Santos ser uma subsede, Guarujá ser uma subsede, o que pode ficar aqui para a região metropolitana. Pelo Facebook você compartilha com a gente também, facebook.com/painel regional. Em tempo real, você acompanha o que está sendo discutido aqui no programa, acessando o site da TV Santa Cecília, o nosso Santa Portal. Clica lá no ícone painel regional e acompanha a gente em tempo real. E depois do programa encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você clica lá e fica sabendo o que foi discutido, o que entrou em pauta aqui, entrou em discussão no programa desta edição. E a gente sempre destaca aqui os nossos parceiros, né? Do dia a dia, ou os parceiros semanais, né, em formato tabloide, nesta edição de quinta-feira, o Jornal da Orla traz aqui esta manchete: show da China em Santos, tá certo? Manchete do Jornal da Orla, a gente, como sempre, distribui aqui, o Marcelo Teixeira ganha um aqui, passa lá, por favor, a nossa Olívia Pérez, e o Armando também vai poder se deliciar aí com essa edição do Jornal da Orla. E o nosso parceiro de todos os dias também, o nosso Diário do Litoral, também com uma manchete importante, né, sobre um tema importante. Está aí a manchete, subi um pouquinho aqui, né? A greve dos bancários, tá certo? A manchete desta edição do Jornal Diário do Litoral, completando aqui a categoria se une aos carteiros e cruza os braços na Baixada. Os sindicatos prometem fechar agências. A gente andou pela cidade hoje, realmente algumas agências estavam fechadas, enfim, é mais uma manifestação dos bancários. Marcelo também, por favor, recebe aqui o seu DL dessa edição de quinta-feira, passa lá para a Olívia, para o Armando, tá certo? Muito obrigado. Todo mundo recebendo aí os seus jornais. E vamos começar então a discutir Copa do Mundo. Bom, a Copa do Mundo no Brasil foi definida em 2007, eu acho. 7. Como é que vão as coisas, como é que vão os preparativos, como é que vão os investimentos, na visão de alguém que militou no futebol durante tanto tempo, continua
intimamente ligado, sempre estará ligado ao futebol, teve um cargo importante na FIFA, não é? Fez parte da organização do Mundial de Clubes. Queria ouvi-lo, Marcelo, e deixar sempre espaço para o Armando e para a Olívia também questionarem aqui o Marcelo, opinarem sobre o tema. Eu acho que a nível nacional, em termos de investimento, tudo que foi previsto e que foi naturalmente programado está sendo cumprido. Nós temos aí uma série de investimentos feitos em aeroportos. Você citou um fato interessante, que é o fato de que algumas sedes escolhidas pelo comitê organizador junto com o governo federal, obviamente entrou a questão política. Nós tivemos forças políticas que levaram um estádio a ser sede em Belém, em Brasília e assim por diante nas 12 sedes. Se você avaliar e comparar outras Copas do Mundo, obviamente nós temos o tamanho do Brasil, do tamanho do país, é um país realmente muito grande, mas nós nunca tivemos tantas sedes como nós temos na Copa de 2014. Se você comparar, mas o Brasil também é muito grande, mas nós poderíamos ter um número menor de sedes e, obviamente, nós estamos também investindo nas melhorias do país, principalmente nessas cidades, onde você nitidamente, se você vai a Brasília, se você vai em outras cidades sedes, você vê investimentos que tiveram a participação de verbas, sejam elas verbas federais, estaduais, municipais e até verbas também em termos de empresas. No início, essas verbas eram apenas, diziam que nós não teríamos verbas públicas envolvidas, né? Apenas verbas, a promessa inicial era essa. Privadas. Mas, posteriormente, nós tivemos aí a necessidade de que essas verbas fossem contempladas, complementadas com o caso de verbas públicas. Eu acho que o mais importante, independente da Copa do Mundo, no meu pensamento, que é um evento fantástico, é o legado que ela deixará. Né? É um legado momentâneo do número de turistas, do número de receitas, de valores financeiros envolvidos no evento e os investimentos feitos nessas sedes. No que se refere, eu acho, à questão da cidade, da região metropolitana, da Baixada, nós fizemos um trabalho até antecipado à própria confirmação da Copa no Brasil. Nós, em 2006, quando havia a possibilidade de que o Brasil fosse confirmado como sede da Copa do Mundo, o que fizemos nós? Nós fomos ao Rio, à CBF, como representantes do Santos, na época, como presidente, e naquela oportunidade nós mantivemos um contato com o presidente Ricardo Teixeira e manifestamos o interesse, o desejo de que, caso tudo se confirmasse, nós gostaríamos que o Santos Futebol Clube fosse incluído pela estrutura que tinha e que possui até hoje, e estávamos nos comprometendo também a investir, no caso, na nossa infraestrutura, para receber, no caso, uma seleção nacional. Imediatamente o presidente Ricardo Teixeira mostrou interesse, até porque nós temos o Porto, nós temos uma cidade litorânea, vantagens de clima a nível do mar, de preparação para a equipe, e o Santos Futebol Clube, né? A estrutura, Pelé, Robinho, né? Neymar, tudo aquilo que hoje é uma realidade e que é um chamariz para qualquer tipo de seleção e qualquer tipo de trabalho. Nos antecipamos, levamos um material a ele e, obviamente, lá naquele instante nós confirmamos a intenção do Santos de fazer parte desse projeto. Posteriormente, nós tivemos a confirmação e o lançamento em São Paulo do comitê organizador, comitê local, que, logicamente, foi ele, o presidente, indicado para fazer parte da FIFA nesse trabalho no Brasil, e ali levamos mais um material e ali foi confirmada praticamente Santos como uma subsede da Copa do Mundo de 2014. Qual era o interesse, no caso, da minha visão, da apresentação da cidade e do Santos Futebol Clube? Como nós dissemos há pouco, vocês imaginem o número de turistas, o número de profissionais de imprensa, o número de todos aqueles que estão envolvidos na preparação e no trabalho de uma seleção nacional.
E queríamos, naquela oportunidade, o quê? Era o projeto do Santos. Nós iríamos aperfeiçoar o centro de treinamento, porque nós temos hoje cerca de 30 leitos no centro de treinamento, havia a obrigatoriedade de nós apresentarmos, no mínimo, 50 leitos. Então fizemos um projeto, o Departamento de Patrimônio, para que o Santos tivesse no centro de treinamento a ampliação do Recanto dos Alvinegros, que é o hotel que os jogadores lá hoje fazem a concentração. Uma obra bem simples, muito perto do próprio volume de recursos. Tínhamos os parceiros para a execução dessa obra, uma obra térrea. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje o centro de treinamento, o Recanto dos Alvinegros, com os 30 leitos, refeitório, tudo no plano térreo, e faríamos ali uma outra ala, nenhum tipo de estrutura em termos assim de investimentos maiores, muito simples para você ter os 50 leitos, o que favorecia, obviamente, a indicação desta seleção para quê? Para ela ficar hospedada no centro de treinamento, para treinar com os nossos campos e ficar, obviamente, com toda a sua infraestrutura de segurança do centro de treinamento. Então, praticamente, você viabilizaria a indicação de uma grande seleção nacional. E fazer parte com que todos os empresários da cidade, no caso da rede hoteleira, e todos aqueles envolvidos pudessem continuar investindo, como alguns até criaram, pensando e visando a Copa de 2014, criaram outras estruturas para atender a demanda de turistas e profissionais que viessem para isso. Então, o objetivo ali seria, então, receber uma seleção que já ficaria hospedada no Recanto dos Alvinegros. Exato. E treinando no CT ou na própria vila. Isso. Quando você, pelo conhecimento que nós temos, a experiência, a seleção vem fazer uma visita ao local Sim. que está sendo indicado. Quando você faz uma visita, aqui, né? Ela quer saber o quê? Onde vai ficar a comissão técnica e os atletas? Aqui. Aonde? No centro de treinamento. Se você indicar, porventura, como aconteceu depois, não, vai ficar no parque, no hotel X aqui da cidade. Aí, puxa, mas aí nós vamos ter que se deslocar daqui para lá. E esse deslocamento, como é feito? É perto, é longe, é isso? Começa uma logística, né, diferenciada daquela que nós pretendíamos, que era exatamente o Santos ganhar com este evento. Como? De que forma? Praticamente concluindo as obras de melhorias do centro de treinamento para atender essa seleção. Muitos clubes conseguiram essas verbas, quer a nível de incentivo, né, através da lei do incentivo, quer através das empresas parceiras, dos apoios e de patrocínios para concluírem as suas obras e fazer os seus estádios, modernizarem o seu centro de treinamento. E o Santos, infelizmente, não pensou assim. O Santos ficou no caminho, né? Acredito eu que por uma questão óbvia do pensamento e das razões objetivas da sua diretoria, do seu conselho, entenderam que não havia talvez a necessidade. No início, não sei se vocês se recordam, o presidente, a diretoria veio dizendo que construiriam um hotel com não sei quantos andares para atender a seleção, praticamente inviabilizando, porque, óbvio, você fazer uma obra térrea, dando continuidade àquilo que já existe, é um tipo de investimento. Se você vai fazer um edifício com um hotel, com outras instalações envolvidas, você praticamente tem um custo bem maior. Então, naquela oportunidade, óbvio, nós não fomos consultados, né, não participamos desse tipo de processo, tínhamos lá o projeto pronto, concluído. Mas nós notamos que houve um outro desvio do projeto inicial, que era um projeto concreto para que nós pudéssemos ter a confirmação dessa seleção. Eu acho, Boturão, concluindo até, Olívia, Armando e telespectadores, nós tivemos um problema, eu não gosto desse tipo de palavra, mas é uma realidade. Nós tivemos dois tipos de mudanças administrativas. Nós tivemos a mudança no clube, de filosofia de trabalho, com o término da minha gestão, 2009, com a nova administração em 2010, né? Vindo essa nova administração. E também tivemos a mudança no governo da cidade, porque até então essa discussão, desde 2006, ela vinha com um tipo de trabalho ao governo Papa. Quando da mudança do governo para o Paulo Alexandre, nós tivemos não só o prefeito, o vice-prefeito, como toda a equipe de trabalho que foi também
mudada, modificada. Então, este tipo de mudança, ela interrompeu o trabalho que estava sendo desenvolvido exatamente dentro dessa linha de pensamento entre os Santos, entre a Prefeitura e a própria FIFA e o comitê organizador da Copa. Vocês notam isso? Como eu comento muito. Por que não houve um avançar aqui na Prefeitura do Guarujá? Você nota o quê? Investimentos sendo feitos no estádio municipal, né, que estão sendo concluídos. Você nota o adiantar já da seleção suíça, que é possivelmente uma das seleções que poderá ficar... É uma pretendente, é. Aqui do Guarujá, caso se classifique. Diria até que está fechado, né, com o Guarujá. Basta então, a Suíça se classificar. O que houve? Houve a continuidade de uma política de governo, né, associada naturalmente aos interesses daquela cidade. O que foi diferente aqui da cidade. No nosso pensamento, nós queríamos atender o quê? Trazer uma seleção portuguesa. Eu acho que o meu maior sonho, eu propriamente, por questão da língua, por questão dos atletas, né? Nós temos o Cristiano Ronaldo como um dos principais figuras, a colônia portuguesa, uma série de vantagens, mas nós tínhamos também a seleção italiana, nós tínhamos outras seleções de nível. Por quê? Nós queremos trazer uma seleção que tenha não só a tradição, como relações, né, com a própria cidade, com a região, e como também aproveitar ao máximo que esta seleção possa ir adiante, né? Mas você afirma que a seleção portuguesa vai chegar a decidir um título? Não podemos afirmar, porque o futebol é muito dinâmico. Mas a tendência de uma seleção argentina, espanhola, portuguesa, italiana, brasileira, a tendência é que essas seleções estejam passando para as fases decisivas. Isso favoreceria também a cidade, com todo respeito aí como está sendo aventada a mexicana, outras colônias e outros tipos de trabalho, que no fim você veja, nós estamos correndo um risco enorme daquele tiro que você deu para praticamente ter uma seleção aqui em Santos. Todo o trabalho que nós fizemos, praticamente ele está se diluindo, ficando no caminho, porque nem talvez a própria seleção se classifique para a fase decisiva. Diga, Olívia, pois não. Bom, eu vou retomar um pouquinho no começo da fala do Marcelo Teixeira, em que ele diz que a decisão da Copa é uma decisão política. De fato, é uma decisão política. A Copa é um mega evento esportivo, ele atrai por volta de 500 mil turistas, é televisionado para mais de 300 países, por volta de 300 bilhões de pessoas assistem esse mega evento, e é uma grande oportunidade para os países, como no caso do Brasil, firmarem seu nome e serem conhecidos internacionalmente. Desde o governo do Fernando Henrique Cardoso e de forma mais contundente no governo Lula, existe um trabalho de projetar o Brasil, de colocar o Brasil na agenda internacional. E a Copa do Mundo é uma grande oportunidade para isso. É óbvio que há críticas à Copa do Mundo e ao excessivo gasto do governo federal, que já gastou mais de 20 bilhões de investimentos no Brasil, mas sem dúvida esses investimentos vão beneficiar saneamento básico, mobilidade, aeroportos. Então são grandes os ganhos de uma Copa do Mundo vir para o Brasil. No caso de Santos, é uma grande oportunidade da cidade se projetar internacionalmente, porque tem estrutura para isso. Aí a defesa de que venham seleções grandes como a Itália, Portugal, França, porque vai ter maior visibilidade. Existia um acordo mais fortemente firmado para que o México viesse para cá. E a justificativa é que com a seleção do México vindo para cá, não existiria uma barreira de língua, já que o português é mais próximo do espanhol. Além disso, o México é o segundo país que mais leva estrangeiros, turistas para a Copa, só perde para o Brasil. Em compensação, apostou-se numa saída que não foi a mais acertada, porque a seleção do México perdeu e talvez nem seja classificada para a Copa do Mundo, então gastou-se energia com uma seleção que, embora traga muitos turistas, não tem a projeção internacional como outras seleções maiores e que talvez nem seja classificada. Acho que é uma grande oportunidade para Santos, que é uma cidade linda, que tem uma baita de uma estrutura, projetar-se internacionalmente com a vinda de seleções importantes para cá. Estrutura a gente tem para isso, beleza a gente tem para isso e a gente pode se projetar. Armando Gomes, pois não, Armando, queremos ouvi-lo. Não, eu só concluo dizendo o seguinte: quando o prefeito Haddad assumiu a prefeitura de São Paulo,
eu não sou do partido dele, também não sou político, mas de qualquer forma ele fez uma declaração que me deixou bastante otimista. Ele falou, olha, eu estou saindo, estou entrando, e quem saiu não é do meu partido. Agora, tudo que ele fez de bom, eu vou manter, porque ele pode ser meu opositor, meu competidor, mas inimigo não é. Então, o que ele fez de bom, eu vou deixar e vou acrescentar alguma coisa que eu entenda como benéfico para a prefeitura. Aqui foi o contrário. Lamentar tudo que o Marcelo fez, esses que assumiram, eles não queriam saber se estava certo ou se estava errado. Eles queriam desfazer o que era feito para que eles fizessem o dele. Eles não deram continuidade. É aquele tipo de político que vê uma obra, ele não completa a obra que o outro começou. Ele prefere iniciar dele. Então ficam várias obras iniciadas. Então o que aconteceu foi exatamente isso. Houve um descaso desta diretoria atual do Santos e não deu continuidade aos contatos internacionais, aquela catequese que era feita com a seleção da Itália, da Espanha, de Portugal. Parou isso aí. Não obstante isso, no aspecto político, quando o Paulinho assumiu a prefeitura, ele talvez não tenha dado continuidade, mas não é por competição política, aí foi outro problema. Mas no Santos, explicitamente no Santos, o que foi feito na gestão até 2009, os que assumiram em 2010, eles entendiam, se continuassem aquelas tratativas, iam colocar azeitona na empada dos outros. Então pararam. Essa é a grande verdade. E quem perde é Santos, né? Exatamente. Exato. Eu tenho que sair para o primeiro intervalo, né? E antes, sempre que você está acostumado, a gente passa uma informação importante da Prefeitura de Santos para você, porque segue até dia 30 a campanha de arrecadação de brinquedos do Fundo Social de Solidariedade, em alusão ao Dia das Crianças, como você sabe, é comemorado em 12 de outubro. Peças novas de qualquer valor devem ser levadas à sede do Fundo Social, lá na Avenida Conselheiro Nébias, 388, bairro da Encruzilhada, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, ou das 14 às 18 horas, tá certo? Os presentes serão distribuídos para as crianças assistidas pelas entidades beneficentes que são cadastradas junto ao Fundo Social. Quem quiser montar um posto de arrecadação, é só entrar em contato com o Fundo Social pelo telefone 3222-8050. 3222-8050. A gente vai para um rápido intervalo. Já voltamos para continuar conversando aqui, falando sobre Copa do Mundo, né, os principais investimentos, o legado que a Copa vai deixar ao país, e especialmente aqui para a nossa cidade e para a Baixada Santista, com o Marcelo Teixeira, com a Olívia e com o Armando também. Já. Estamos de volta com o nosso painel regional debates, nessa edição discutindo Copa do Mundo, né? Os grandes investimentos que estão sendo feitos, são muito contestados por muita gente, né? E, claro, o legado que vai ficar para as futuras gerações, para o país, depois que a Copa terminar, porque a gente não pode esquecer disso, né? A festa em si dura 30 dias apenas, né? Conosco Marcelo Teixeira, que preside aqui o Sistema de Comunicação Santa Cecília, e foi presidente do Santos 10 anos, né? Teve um cargo importante junto à FIFA. A nossa Olívia Pérez, cientista política conosco, e o companheiro Armando Gomes, nos dando prazer também da participação. O 3017-9110 segue aí para sua participação, para você tirar suas dúvidas, e redes sociais também para você compartilhar com a gente aqui, certo? Marcelo, sabe o que eu acho? Essa contestação da população, ela é muito mais no sentido não de ter algo que seja negativo à realização da Copa. Eu acho que a questão não é essa, não é discussão se haverá ou não Copa do Mundo. Eu acho que a discussão que se tem do público, né, das autoridades, de entidades, enfim, é de que o mesmo tratamento que está sendo dado a um evento como a Copa, escutando uma entidade como a FIFA, observando e trabalhando recursos, sejam eles das mais diversas, seja também dado como ações prioritárias na educação, claro, na saúde, no transporte, né? Eu acho que essa é o tema discutido não é, não deveria ter a Copa, porque se alguém em sã consciência disser, não deveria ter a Copa no Brasil, então a pessoa deve estar, não deve estar esportivos que exageram um pouco na dose, o Armando sabe disso, né? Especialmente em algumas emissoras de São Paulo, acho que pega um pouco pesado com relação a esse tema, né? Eu acho que cabe muito bem a Copa do Mundo, mas é como você diz, né?
os investimentos têm que ser feitos prioritariamente também em educação, instrução. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O ministro Estado Rebelo já explicou isso em televisão, em rádio, até porque o futebol faz parte da identidade nacional da cultura brasileira e ele é extremamente valorizado. Agora, a crítica é a falta de transparência, a má administração do dinheiro público. Isso. Aí cabe, sem dúvida, uma crítica. A reforma do Maracanã ela aumentou 3 vezes. Não tenha dúvida, são coisas que não são transparentes. Claro. Mas não só na questão da Copa, como a falta de transparência e a má administração do dinheiro público permeia vários setores da sociedade brasileira, né? Você na Alemanha construiu 1 ou 2 estádios a 400, 500 milhões de dólares um estádio. E aqui você constrói, eu não sei quantos estádios, mas nenhum deles abaixo de $1 bilhão. Mas ali também, se você for construir um estádio, né, nós que estamos acostumados à construção, vocês também vão fazer uma reforma em casa. O que é mais barato, você construir a casa ou você reformar a sua? Construir é mais barato. É mais barato você construir. Nós utilizamos muitos recursos para reformar os estádios. E então, cada coisa aparece, você mexe aqui, aparece ali, você mexe ali e não para. Então é muito complicado isso. Agora, você vê, a tendência da FIFA é um trabalho muito bonito no que se diz respeito ao objetivo. Até então, há 20, 25 anos atrás, quando você pudesse imaginar que a África pudesse sediar uma Copa do Mundo, né? Então, outros países que agora estão se habilitando, então é uma forma democrática de você levar a populações até mais pobres, mais carentes, um evento internacional. Mas a África não possui hospital, não tem educação. Tem também, mas é um país emergente em desenvolvimento, que com um evento como esse, como o Brasil melhora também, tudo. Melhora. Você tem a tendência de, mas o governo aplica mal, é outra questão, né? Já é uma questão de cultura do país. Mas, obviamente, você conseguindo levar, como o Brasil conseguiu, você citou, Lívia, um fato interessante. Que país possui hoje a possibilidade de ter uma Copa do Mundo? Nós tivemos a Copa das Confederações no ano passado, um sucesso. Sucesso total. Desculpa, este ano. A Copa do Mundo do ano que vem. Daqui 2 anos, a Olimpíada de 2016. Então... Tivemos o Pan-Americano, que foi um sucesso também. Então, nesta parte esportiva... Então nós temos que ter esse tipo de trabalho também em outras áreas, que sejam áreas que também façam com que o país tenha projeções desse tipo, de nível internacional. Tenha projeção e além do legado da infraestrutura, também interessa a população ter lazer, né? A gente subestima o direito nosso de ter lazer e, sem dúvida, a Copa do Mundo vai trazer muitas alegrias. Porque o esporte é um trabalho social que você faz. Você tira o Neymar com a sua família da palafita para levá-lo para ser o principal astro do mundo. Que meio, que tipo de atividade, raras exceções, você consegue? Só o futebol. Só o futebol é uma transformação, Boturão, imediata em clubes que façam trabalhos profissionais bem feitos. É uma coisa incrível, impressionante. O que o Santos fez e faz nesses últimos 12, 15 anos, especialmente nesse trabalho de base, quer ele no futsal, quer ele no futebol profissional, são realmente trabalhos que você não só capacita profissionais em termos de professores técnicos, mas melhora a vida da família de vários atletas. Se você pensar, mas nenhum é o Neymar, mas todos têm a origem do Neymar e, dada a sua proporção, a mudança de vida de cada um deles é enorme. E a prática esportiva ainda traz um senso maior de responsabilidade, distancia os adolescentes das drogas, são vários benefícios de uma prática esportiva. A gente tem que valorizar o esporte, colocar o Brasil na agenda internacional, mas, óbvio, com controle dos gastos públicos. Eu como educador, não sei se eu estou me estendendo um pouco, né? Eu me empolgo muito. Eu, como educador, eu acho que nós temos 2 caminhos, né? Através da área do ensino, né? De você conseguir realmente melhorar esse país, e acho que o esporte, e isso a universidade faz, né? O Santa Cecília concilia tão bem, Estados Unidos faz bem, né? Isso, né? De uma forma assim muito que o aluno consiga vencer,
perder, né? Ao perder, ele amadurecer, evoluir, nunca apenas sendo um grande atleta, ele sendo um grande atleta e um bom aluno, né? Você relacionando essas áreas, o esporte é fantástico, né? É um meio fantástico de você educar bem um cidadão. Agora, especificamente mais, falando um pouco mais da questão do futebol, Armando e Marcelo Teixeira, a seleção mexicana ficou praticamente definida que seria a seleção a ser recepcionada aqui, recebida como subsede, sendo subsede da Copa. O secretário Luiz Guimarães esteve aqui recentemente e disse até que havia um convite, né, da Federação Mexicana de Futebol para a presença do prefeito Paulo Alexandre, do próprio secretário, na Cidade do México, no último jogo da seleção mexicana, que seria o jogo da festa, o jogo da classificação, enfim, né? E eu acho que isso não vai acontecer, né? Só um milagre para classificar a seleção mexicana para a Copa do Mundo. O México não está fora ainda. Não está fora ainda, mas a probabilidade de sair é muito grande. É enorme, né, de não se classificar, né? E aí é uma seleção mediana, como disse a Olívia, é a seleção que mais leva turistas à Copa do Mundo, normalmente, depois do Brasil, né? E aí, hein? O México não se classificando, a cidade de Santos vai fazer o quê? Eu tenho conhecimento, né, por parte Qual seria o melhor caminho? Se tivesse na sala de uma reunião com o prefeito Paulo Alexandre, com o secretário Luiz Moisés, você diria o que para eles? O caminho é planejar, né, Boturão? Tudo que você faz de uma forma antecipada, programando e com opções, né, a tendência é de que você tenha sucesso, né? Quando você pensa na seleção mexicana, eu não tenho nada contra o México, ao contrário, né, nós temos ligações tão fortes, tão bonitas, né, até mesmo o futebol da Copa de 70, mas já havia um trabalho voltado nessa questão de recebimentos de turistas na cidade. Então, a seleção mexicana ficando ou não ficando, nós teremos os navios aqui no porto, que estarão suprindo parte das necessidades dos leitos, atendendo a população mexicana, né? Então eu acho que o trânsito, o movimento de mexicanos na cidade, quer a cidade recebendo a seleção mexicana ou não, ela está em parte garantida. O que nós discutimos exatamente há pouco, eu concordo com a Olívia também, nesse ponto, com o Armando, com você, é que nós poderíamos projetar de uma forma melhor a seleção escolhida. E como o futebol ele é tão dinâmico, como nós colocamos há pouco, você não pode apostar todas as fichas apenas em uma seleção. Até nisso nós deveríamos analisar bem a questão da perspectiva até técnica, no caso futebolística, do potencial daquele trabalho, para você realmente estar atrelando a imagem da cidade ao trabalho junto a essa seleção. O que, de fato, hoje, você cria uma perspectiva que a gente tem conhecimento que a Secretaria de Turismo está trabalhando no sentido de viabilizar outras candidaturas, né? Agora de uma forma até mais apressada. Agora o tempo é curto, hein? É curto, né? E para receber uma seleção. Se você me perguntar, pelo conhecimento que a gente tem, a cidade, a região comporta 2 seleções aqui na Baixada Santista? Eu acho que não. Mas é o que está previsto, né? Em Santos e me engano já. Se você Santos ainda não tem capacidade para 2? Não acho. Por quê? Eu acho que você, aí sim, não consegue atender através da rede hoteleira, porque vocês não imaginam, acredito que imaginem, né? Mas a gente não tem a prática de uma realidade de você ver o movimento de turistas. Você tem torcedores que vão à cidade para ficar próximo da sua seleção. É um fato. Você tem profissionais de imprensa mídia, claro, que acompanham este trabalho da seleção. Desde a preparação, porque a seleção não vem e disputa o jogo. Ela vem dias antes, mês antes, para fazer esse tipo de preparação. Então, tudo isso requer uma estrutura. Se você tem, um exemplo, a cidade da Suíça, a Suíça no Guarujá, onde poderão ficar torcedores da Suíça, profissionais da imprensa no Guarujá, poderão ficar ali, nesse local? Acredito que não. Para cá. Né? Eles devem se deslocar para cá. Assim como também os mexicanos, não estamos prevendo os mexicanos... Vamos acreditar que o México venha. Não estou falando, estou falando apenas de turistas, né? Onde queiram permanecer em Santos. Então eu acho que aí a cidade e a Baixada não possui uma infraestrutura. Não quero ser aqui negativo, não, ao contrário, né? Eu tenho que ser realista de uma forma a atender
a uma situação. Porque se você traz uma seleção de projeção, como Portugal, não vem apenas profissionais de imprensa portugueses. Os italianos vêm acompanhar o Cristiano Ronaldo. Claro. Os espanhóis vêm, o do Sul, da Rádio Gaúcha, vem aqui para acompanhar ao vivo a participação da seleção. Fazer matérias com o Cristiano Ronaldo. Então, é uma proporção que você aí deve realmente ter um cuidado para não expor a cidade, e aí fica uma situação realmente ruim, negativa. O que for benefícios de você projetar e ter uma repercussão positiva daquilo que você esteja hospedando, trazendo, criando essa infraestrutura, pode ser ao contrário, né? Pode ter críticas, olha, nós estamos aqui, se criaram uma subsede, aí pode acontecer do deslocamento da equipe, da seleção daqui para o CT, um imprevisto, né? Alguma coisa, então, tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem estudado e confirmado, porque senão realmente algo que seja de projetar e consolidar a cidade como a cidade praiana, celeiro de atletas, com os nossos jardins maravilhosos, a coisa pode ser mais prejudicial ainda. Muito bem. Armando, Olívia, à vontade, pois não. Bom, eu ia falar um pouco, só para esclarecer, né, a seleção do México ela é tida como a que mais leva, de acordo com a história recente, é o segundo país que mais leva turistas, né? Projetou-se que o Brasil poderia receber 20 mil mexicanos para a Copa, ao passo que grandes seleções como França, Portugal e Alemanha trazem, em média, 4 mil turistas. Além disso, segundo a FIFA, as torcidas que mais visitam um país são torcidas do próprio continente. Então, é mais um ponto para a gente atrair mais turistas do México. Só que, se a gente tiver seleções como França, Portugal e Itália, a gente atrai também brasileiros espalhados pelo próprio Brasil, que vêm para cá torcer e acompanhar a sua seleção. Esse número não foi computado aí nessa defesa. Também foi defendido pela questão... Né, exatamente. Muita gente torce para Portugal. Esses dados são de onde que você colheu, por favor? Esses dados de turistas que frequentam os países sedes de Copa? Como é que você... Olha, alguns dados eu peguei no próprio site da FIFA, foram dados publicados agora em agosto de 2013. Fiz uma pesquisa ampla sobre esse número. E a questão do idioma também foi os fatos de ressaltarem a vinda da seleção mexicana para cá, já que os brasileiros, em especial o Santos, não está preparado para atender países, né, estrangeiros que falem inglês ou italiano, e o espanhol é mais próximo da nossa língua materna, que é o português. Mas essa barreira você já seria quebrada, esse problema você não teria com uma seleção como Portugal e Espanha, que também tem idiomas parecidos. Muito bem, diga, Armando. Eu fico perplexo com essas informações, não que ela esteja praticando uma inverdade, até porque ela está reprisando, repassando o que ela já obteve. Primeiro que não é pelo futebol, o mexicano ele viaja, de qualquer lugar do mundo que você vai, você encontra mexicano, é um povo que gosta de viajar. E segundo lugar, o que tem que ser dito aqui é o seguinte, é que o legado, Marcelo falou agora há pouco em legado, nós fizemos o Pan-Americano no estádio Engenhão, e o Botafogo arrendou para 20 anos. Não aguentou. 20 anos. Então, durante 20 anos, eu teria que manter esse estádio. Passaram-se 6 anos, o estádio está totalmente deteriorado, totalmente enferrujado, com periculosidade de cair, inclusive cobertura. Quer dizer, de 20, ele alugou e ficou só 6. Então, 14 anos, ele devolveu para o governo, dizendo, eu não tenho condição de manter. É por isso que eu fico perplexo quando dizem que o Santos vai arrendar o Pacaembu. Eu digo, mas é um absurdo. Pega o Pacaembu, quando tiver que jogar lá, quanto é que custa o Pacaembu? X, paga e joga. Agora, ao momento que você arrenda, ao momento que você terceiriza, você tem que pagar luz, funcionários, manter a grama, manter... Enfim, a despesa é muito maior. Então, o legado que o Marcelo falou há pouco é verdadeiro. Mas o brasileiro é meio nós conhecemos bem o nosso povo, né? Quer dizer, o Engenhão com 6 anos está deteriorado. É a ganância, né? A ganância e a péssima administração, que você quer assumir uma responsabilidade na qual o teu clube não tem condições de suportar, assim como também, eu concordo com o Armando e até vou além. E tudo aquilo que pudesse ser benefício para a cidade e para o próprio clube,
que nós não conseguimos oferir com um evento como a Copa do Mundo. De quem são essas responsabilidades? Porque vai passar o tempo, o Grêmio fez a sua arena, o Internacional está com a sua, o Corinthians, que não tinha nem CT para base, está cheio de campos lá para base, aproveitaram da melhor forma possível um evento como esse. É verdade. E nós? Aproveitamos em quê? Boa pergunta para a gente discutir e debater no terceiro bloco. Vamos para o rápido intervalo, retornamos já já. Muito bem, a gente volta ao terceiro e último bloco aqui do painel Debates. Estou com prazer conversando aqui com o Marcelo Teixeira, com a nossa Olívia Pérez e com o nosso Armando Gomes também. Algumas perguntas já chegando, o assunto sempre empolgante, né? Futebol e Copa do Mundo, especialmente o evento Copa do Mundo para o país, já falamos bastante sobre isso. E vamos trazer, nós trouxemos a discussão aqui também para a cidade e para a região, né? E vamos trazer mais um pouco aqui para a cidade de Santos e para o próprio Santos Futebol Clube, né? O que é que está ficando aí, o que é que vai ficar de positivo? Qual é o legado que nós vamos ter aqui na cidade depois que passar a Copa do Mundo? Primeiro, a gente precisa saber, né, Marcelo, Armando e Olívia, qual é a seleção que vai vir para cá, né? Se vier uma seleção midiática, né, eu acho que a resposta é uma. Se vier uma seleção... uma Austrália, por exemplo, né? A Holanda. Comentando aí, né? A Holanda é uma boa, né? A Holanda tem uma mídia melhor. Interessante, né? Parece ser um país pequenininho, a né? Grande realidade, melhor que a Austrália. A grande realidade que você conclui disso, desculpem, nós temos excelentes políticos, pessoas que representam aí a Baixada Santista hoje, mas a realidade, o Atier Jorge Cury trazia aqui o presidente da República, domingo, final de semana, estava aqui na casa dele, ali no Canal 3, almoçando, jantando com ele, decidindo as coisas do país, eram decididas aqui na nossa cidade, na nossa região, pelo peso político, pela credibilidade, pelo trabalho desenvolvido. Você tem um evento como esse. O que nós trouxemos exatamente? Qual é o legado? Se você avaliar, vai lá em Belém, vai em outras cidades como aqui mesmo do interior de São Paulo, que tem a pretensão de ser subsede. O que os políticos, governantes, representantes dessa cidade já levaram, não agora. Se você analisar, o que nós podemos fazer agora? Não podemos fazer mais nada, porque a Copa das Confederações já foi. Quem tivesse que decidir pelas suas subsedes, praticamente já programaram, já planejaram, só estão esperando a classificação. E o que nós temos exatamente? Nós tínhamos a possibilidade do Valongo, tínhamos a possibilidade do pier, da mudanças do pier, tudo. O VTL. Onde estão esses investimentos? Quem lutou para que esses investimentos estivessem trazidos para a Baixada Santista? Quem? De que forma nós conseguimos lutar para que isso se concretize definitivamente na região? Então passou. O bonde está passando e já passou. E nós perdemos porque essas verbas, elas estão aqui sendo distribuídas e disponíveis. Quem realmente tem essa representatividade, essa força, pega a verba, traz e concretiza a obra. Nós não temos esse tipo de política. Para confirmar, o Aldo me passou aqui uma informação importante, né? O Aldo Neto, né? Até é curioso, né, isso aqui, né? A única grande intervenção do governo federal para a Copa do Mundo de 14 em Santos, meu caro Armando, que seria o realinhamento do cais de Outeirinhos para atracação de navios e cruzeiros durante os Jogos, deverá ficar pronto em 2015. Acabou a Copa. Ou seja, a Copa do Mundo é em junho, julho de 14. O secretário de Turismo, Luiz Guimarães, já deu uma declaração nesse sentido, que as grandes obras de infraestrutura que precisavam ser feitas na cidade, em especial tocante à mobilidade, elas não vão ser feitas a tempo da Copa acontecer. É uma coisa que preocupa o que muito. é péssimo, falta de planejamento, porque a gente tem uma cidade linda, com muita estrutura, um time reconhecido internacionalmente. Para quem já foi para fora do país, a gente fala em futebol, eles logo citam o time de Santos. Era uma excelente oportunidade da gente ter obras importantes na nossa cidade que deixassem um legado importante, e mobilidade urbana é a grande urgência de Santos. E se o objetivo de uma Copa é inserir, projetar o Brasil internacionalmente, vindo uma grande seleção, e se grandes mudanças, obras tivessem sido feitas, seria a grande oportunidade de Santos se projetar ainda mais como a cidade bela que é. Vamos esquecer a questão da seleção, a confirmação da seleção na subsede, que é uma tendência natural, mas vamos esquecer isso.
estamos discutindo aqui, como Armando, os legados de um evento como esse. Quais são os legados que a Baixada Santista recebeu, né? Quais são os investimentos que nós lutamos e concluímos? Não adianta, depois da Copa acontecerá. O que está sendo, qual é o início da obra que vocês conheçam? Desculpe, eu não conheço, eu tenho essa ignorância, né? Eu acompanho, vejo, olhei, observei, li vários projetos inerentes a benefício da subsede da Copa na cidade e na região, e eu não conheço nada sendo desenvolvido no Guarujá, não obrinhas, né? Não coisas assim, né? Eu quero dizer em proporções que realmente atendam às necessidades da nossa região. Quais são os novos hospitais, quais são as novas obras em termos de mobilidade, o VLT já está sendo discutido isso há 20 e poucos anos, nem está sendo discutido em termos de obra de Copa do Mundo. Né? Então, eu acho, concluindo, eu acho que sim, Santos e a Baixada, nós somos abençoados por Deus, porque não é possível, né? Nós, a cada período, era o momento da praça da banana, depois foi a Praça Cafeeira, nós somos sempre os últimos a termos as nossas rodovias, quando todo mundo está desbravando rua, está desbravando morro para construir a rodovia aqui, ali, Campinas que liga aqui, que liga ali, que liga lá, perfeito, você passa pelo interior do estado de São Paulo, é uma maravilha, né, as nossas rodovias. Para nós termos a descida da Imigrantes, foi um custo para nós termos essa bendita rodovia dos imigrantes. Meu Deus, será que é impossível? Graças a Deus agora surgiu o gás, a possibilidade do petróleo, da bacia de Santos. Então, são coisas de Deus, não é possível. Que vire, né? Isso porque aí. a gente gira a economia com o porto, né? Graças a Deus, ainda temos o maior porto da América Latina e não conseguimos ter os olhos dos políticos, das pessoas que devem lutar pelo porto, pela nossa cidade, para realmente a gente ter os investimentos. Uma cidade gira em torno de investimentos, nós não temos. E tem o Museu Pelé também, que é uma grande dúvida, uma grande interrogação. Aqui disse o secretário Luiz Guimarães, né, que o Museu Pelé deverá estar pronto em março, né? Foi março, né? Março que ele colocou aqui. Então teremos 3 meses até a Copa do Mundo para que toda a parte interna do museu fique pronta, né? E que haja todo um treinamento do pessoal para receber os turistas, né? Eu acho muito pouco tempo, né? O ideal é que o Museu Pelé fosse entregue em dezembro, né? Em janeiro, mas pelo menos se for entregue em março, né? Ficará lá à disposição, menos uma parte, né, Armando? Do museu ficará à disposição. Nós estamos cometendo um erro aqui. Nós estamos comentando o seguinte: mas pode ser feito isso, pode ser feito aquilo, esta estrada, esta via, este estádio. Não está tempo para nada. Nós não estamos em. Agora não. Setembro já acabou. Faltam 9 meses para a criança nascer. Nós estamos em final de setembro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Porque julho já é 9 meses. O que você vai fazer em 9 meses? Difícil. Estádio, estrada. O que teria que ser feito, o Marcelo colocou no começo, já estava no organograma anterior. Agora não dá mais tempo para nada. Agora dá para você completar o que já foi iniciado. Mas iniciar uma obra agora, eu duvido, sinceramente. Eu li que o Museu Pelé vai ficar pronto, mas pelo andar da carruagem, né? Como as obras estão a atual administração assumiu em janeiro, né? Como o Marcelo Teixeira lembrou bem. Em 2007 ficou definido que o Brasil seria a sede da Copa do Mundo. Ele tomou aí à frente uma série de decisões como presidente do Santos, foi a CBF, construiu o CT, não é? Aprimorou lá o centro de treinamento do Santos, construiu o hotel da Moderna, com o objetivo de que Santos fosse subsede e trouxesse uma grande seleção para cá. Nós incluímos todo o poder público, né, uma contrapartida na mesma linha. Nós incluímos não a atual gestão, né? Como FIFA, como integrante da FIFA, no comitê organizador Santos, a região, como subsede de Copa do Mundo de 2014. Então, este tipo de trabalho é que deveria
ter sido dada sequência dentro dos trâmites normais. Eu também acho. Isso que era o mais 2008, importante. 2009, Exatamente. 2010, a coisa devia ter rolado de uma outra velocidade. Outra velocidade, com outros pensamentos, com as mesmas perspectivas, mas criando fatos que fossem concretos para nós realmente consolidarmos algo hoje, né? Porque hoje você está buscando contatos para atender ao anseio de uma seleção, essa seleção só está esperando a classificação para ela confirmar o espaço no local que está. Exatamente. Óbvio, isso já está praticamente definido. Uma seleção, como o Armando colocou, você está há 9 meses, essa seleção estará no Brasil a partir de maio, já treinando no Brasil. Né? Uma seleção europeia, uma seleção... raras exceções aí das sul-americanas, que talvez até treinem e venham jogar no Brasil e voltem para os seus países, mas as demais, elas só estão esperando. Está concluído a minha classificação, a minha sede é esta. É isso que vai acontecer. Jorge Gama do Embaré manda um abraço aqui para o Marcelo Teixeira e para o Armando Gomes. Está certo? Está dado um abraço. Cosme da Areia Branca, Marcelo Teixeira. Como santista de nascença, torcedor do Santos, tenho saudade de você na presença do nosso clube, pela capacidade e pelas glórias conquistadas. Parabenizo você e a família por tudo que fizeram pelas pessoas necessitadas, sem divulgação. Isso, muito obrigado. Tá certo? Melhor assim. O registro. Nito Alemão, Marcelo, o que você acha da lei que limita a permanência dos dirigentes nos clubes? Excelente. Agora aqui. Acho que não só nos clubes, como também nas entidades e confederações. Todos aqueles que receberem recursos públicos de incentivos terão limites, que eu acho que é um limite interessante, porque você faz, no caso, eu acho até um pouco exagerado, 4 mais 4. Eu acho que 8 anos é um período assim um pouco longo, mas eu acho que 3, como o Santos hoje possui 3 mais 3, eu acho suficiente para você fazer um trabalho e falar presta ou não presta. Eu já discordo totalmente. Eu acho que quem é bom tem que ficar 30, 40 anos. Quem é ruim tem que sair em 30, 40 minutos. Eu penso assim, por que o Quantia ficou tanto tempo aqui? Bom trabalho. Por que o João Mendonça Falcão tanto? Bom trabalho. Agora, por que o Covas ficou pouco tempo? Mau trabalho. Então o negócio tem tanto tempo, isso não existe. De acordo com a tua capacidade, de acordo com a tua operacionalidade, você tem capacidade, fica. Não tem capacidade, sai. Desculpe o exemplo aqui. O Luiz Álvaro saiu por incapacidade. Faltavam 16 meses para acabar o mandato. Ele pede licença de 12, ele vai voltar faltando 4. É brincadeira, né? E quem quiser acompanhar o presidente Luiz Álvaro Ribeiro, o popular Laor, hoje à noite lá no Secov de São Paulo. Ele está doente, da habitação, tem um mega evento da indústria imobiliária, né? E ele vai participar de um talk show como consultor. Eu não sei, eu acho que está. Alguma água benta. Carlos do Gonzaga, Armando, pela sua experiência no mundo dos esportes, arriscaria um palpite para a nossa seleção na Copa de 14? Eu acho que o palpite é que quer saber se você acha que a seleção vai bem ou mal. Não. Futebol, quem se mete a profetizar se machuca. Eu não sei, não. O Brasil, torço para que vá bem, mas não se sabe. Falando nisso, né, Armando, é interessante, os críticos, alguns, né, falavam assim, não, mas o Neymar precisa ir para a Europa, o Neymar está muito coisa e tal. Aí o Neymar foi para a Europa, alguns diziam, mas será que vai adaptar assim tão rápido, vai ter... Aí o homem vai lá, já está arrebentando. Quer dizer, então o que ele fazia aqui estava errado. Então o que ele faz lá está certo. Quer dizer, é incrível, né? As análises... Eu fiquei triste, o Neymar ficou muito mal. Eu vou ter o prazer de dizer isso para ele. Ficou muito mal com aquela camisa horrorosa do Barcelona. Ele ficava bem com o manto sagrado, com o manto branco do peixe, tá certo? Aquela camisa horrorosa do Barcelona. E ele tem lá que está arrebentando, mas ele vai... Meus filhos odeiam quando eu digo isso, mas ele vai, para e procura o Messi. E aí... entrega para o Messi. Diz o pai que ele vai encerrar a carreira no Santos. Não sei se é verdade. Com 35 anos ele volta aí, né? Marcelo Teixeira, estamos encerrando aqui, foi um prazer recebê-lo. Espero que você volte mais vezes aqui para colaborar com a gente. Um prazer. Olívia, obrigado mais uma, tá bom? Armando, valeu, obrigado. Um abraço. Quero também receber você outras vezes, viu? Obrigado, valeu. Obrigado a você que nos acompanhou. Terminamos aqui mais uma edição do Painel Debates, que volta amanhã sempre às 1h30 da tarde, reprise 8 da noite. E às 22 tem um painel regional, hein? Obrigado, tchau.